Olá, amigos e amigas, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição. E hoje, quarta-feira, 28 de junho, a lição 1, ela tem como título Efésios em seu tempo. A lição de hoje ela está baseada no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, Efésios capítulo 6, versículos de 21 a 24. E o que nós aprendemos, com esta carta do apóstolo Paulo, que ele envia para os Efésios, são algo realmente tremendamente importante, porque o apóstolo ele estava assim numa prisão lá em Roma, e ele resolve escrever uma carta, para os crentes lá de Éfeso. E isso aconteceu ali no ano de 62 depois de Cristo. E, e o apóstolo, preocupado, com os cristãos que estavam assim numa cidade idólatra, e com as perseguições e aflições, e ele se preocupa com eles e começa a enviar cartas para eles. E, e Paulo, ele, pela sua inteligência, um homem sábio, um homem que tem o dom da palavra, um homem culto, com vários cursos, e quando ele emite, a carta, já no início ele se identifica como remetente, que fala lá em Efésios 1:1, e nessa epístola ele mostra, que Deus provê e tem um grandioso propósito com cada pessoa de restaurar, de dar a paz, E ele queria que aquela igreja tivesse segurança e paz, e ele faz isso. Ele até menciona que Deus nos fez saber, através das Sagradas Escrituras, da sua vontade, do seu querer para o seu povo, para aqueles que aceitam a Jesus como Salvador e Senhor. E lá em Efésios 3:13, a gente vê ali a finalização da carta, onde o apóstolo ele demonstra uma total preocupação com esses irmãos lá de Éfeso, não só por ele realmente ter enviado, instruções, mas por aquelas pessoas que estavam do outro lado, o povo os que são de Éfeso, estivessem preocupados com ele, porque ele queria dar sequência no seu ministério. Ele queria realmente dar uma direção e um caminho para aquele povo que estava passando também por dificuldades, numa cidade idólatra. Ele pediu que todos, não se desanimassem, por ele, Paulo, estar preso, que era um líder daquela igreja. Ele sempre tinha o maior cuidado, carinho e amor pelos irmãos, e que eles continuassem firmes, nessas promessas de Jesus. E Paulo, na saudação aos destinatários, aos crentes lá de Éfeso, o próprio apóstolo, ele, pela forma de ele escrever, o vocabulário assim fluente, ele já se identifica como escritor daquela carta. E ele diz lá: Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, que está lá em Efésios 1:1. E esta era a forma de ele mandar as cartas, tanto lá para os colossenses, a gente vê também, enfim, para outros povos, outras nações, que ele mandava cartas, que ele tinha esse estilo de sempre edificar o nome de Jesus. E quando ele fala lá,
por vontade de Deus, né? Ou seja, que Deus, por sua vontade, ele permitiu que ele estivesse aprisionado ali em Roma e ter que passar um tempo, e a forma de ele comunicar com os crentes de Éfeso era aquela forma. E além dessa autoidentificação, a carta aos Efésios possui assim, uma forma muito peculiar, clara, a linguagem característica, né, do apóstolo Paulo, quando chama os destinatários de santos, né? Que ele era acostumado a chamar assim seus amigos e pessoas fiéis a Cristo, os membros lá da igreja de Éfeso, pela fidelidade que eles tinham com o Senhor, a dedicação que eles tinham. E ele os saúda como ele sempre fazia quando ele enviava cartas para as outras igrejas, né? Com a satisfação, o respeito que ele tinha por todos, até verbalmente, é muito semelhante à carta que ele enviou para os Colossenses, com esta carta para os Efésios. E também era um tipo assim padrão na época, né, do remetente se identificar ao enviar a carta já no início. E chegando assim perto assim do meio, né, da carta que ele estava escrevendo para os Efésios, Paulo se identificou novamente como remetente, nos mostrando que ele se encontrava preso, né, lá em Roma. E ele até diz aqui, ó, olha que ele diz assim, ó: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Que está lá em Efésios 3:1. Ele estava preso por a causa de Cristo, né? Ou seja, preso por amor aos gentios, que ele queria salvá-los, né? Que ele queria que o evangelho fosse alcançado até por eles, né? Que o evangelho alcançasse eles para a honra e glória do Senhor, e que ele gostaria de vê-los salvos no céu, e que o evangelho chegasse até eles. E isso nos leva a ser uma reflexão muito grande sobre essa obra grandiosa do apóstolo, né, que está ali em Efésios 3, versículos de 1 a 13. Que uma obra que no fim dos tempos nós também temos que fazer, e que também nós seremos perseguidos, né, presos, mortos alguns, por causa do nome de Cristo. E na carta mais perto do fim, ele voltou a referir-se à sua prisão e concluiu com palavras assim pessoais, dizendo que ele era embaixador em cadeias, para que em Cristo ele fosse ousado para falar como cumpre o que ele fizer. Que está lá em Efésios capítulo 6, versículos 20 até 22. Embora alguns estudiosos da Bíblia, né, críticos, né, contestam assim que esta carta aos Colossenses, né, e como essa de Éfeso, que não seria de Paulo, esses argumentos à luz evidenciam que não tem sentido algum, né? Pela clareza da carta que é mencionada nas Escrituras, que apontam que o autor é mesmo Paulo, principalmente na construção do texto, o seu estilo de escrever e o período em que ele escreveu as duas cartas, que seria assim muito próximo assim que ele estava assim na prisão, e mostra a armadura de Deus para nós enfrentarmos, né, esses inimigos espirituais que às vezes querem dar descrédito, né, à palavra do Senhor. E é por isso que Paulo identifica bem o remetente. Ele dá saudações para os cristãos de Éfeso, ele finaliza esta carta desejando a todos a paz de Cristo, que se mantivesse sempre, né, em amor, em união, com fé inabalável, perseverantes e esperançosos nas promessas de Cristo. E Paulo fala que Deus não mais se manifestaria o seu poder
em uma nação apenas, mas por meio de Cristo Jesus estabeleceu a sua igreja mundial, para que por meio dela a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, que fala em Efésios 3:10. E que por isto ele pediu que ninguém se desanimasse por causa das tribulações que ele está passando. Está lá em Efésios 3:13. Porque quem conhece o amor de Cristo sabe que ele excede a todo entendimento, e que fala em Efésios 3:19. E assim nutrem diariamente assim, uma amizade genuína, né, com Cristo, né? Passa a ser, fazer parte da família de Cristo, né? Ter mais intimidade. E sobre essas pessoas, né, Paulo diz que recai a plenitude, toda a plenitude de Deus, que está lá em Efésios 3:19, para com que a igreja do Deus vivo, que é uma coluna e um baluarte da verdade, que fala 1 Timóteo 3:15, e o apóstolo continua a dizer que glorifiquem a Cristo mediante a fé que atua pelo amor, que está lá em Gálatas 5:6. E o apóstolo fala lindas palavras, e olha o que ele diz, ó: porque esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Está lá em Efésios 3:14. Ou seja, Paulo se põe de joelho, né, orando pelos demais irmãos, para que eles proclamem o Evangelho e continuem firmes na fé. E é assim que nós devemos orar um pelos outros. O que nós observamos que o Paulo escreveu essa carta aos Efésios no ano de 62 depois de Cristo, quando ele estava lá na prisão em Roma. E o que nos chama a atenção é que ele fala pouco, né, sobre a situação dos crentes em Éfeso, embora a extensão da carta assim, ela é bem ampla, né, focado num grande período de espaço de tempo. E começa falando das importantes decisões tomadas por Deus para todos os seus filhos antes da fundação do mundo, que está em Efésios 1:4. E Paulo fala sobre que nós temos a salvação oferecida por Jesus, que ele morreu na cruz do Calvário. E confere esta carta como uma literatura nobre, com palavras assim importantes, com frases longas, né? Expressões assim, repetitivas e metáforas bem desenvolvidas e bem colocadas, num texto rico de informações para todos nós. E o apóstolo usou este estilo de tipo de cartas para outros povos também, como por exemplo para os romanos, que está lá em capítulo 8, versículos 31 a 39. Aos colossenses também, mas aqui sempre ele fixado assim, concentrado, né, aos crentes de Éfeso, onde ele apresenta uma grande quantidade nesta carta, assim que ele contém assim, louvores, orações e adorações, que está lá em Efésios 1, de 13 a 14, e Efésios 1, de 15 a 23. E ele coloca assim passagens, assim, textos assim, bem escritos, né, cuidadosamente trabalhados e altamente retóricas, né, que está lá em Efésios 4, 1:16 e capítulo 5, versículo 21 a 33, com literatura assim cheia de estilo, né, bem elaborada. E que com esta carta, meus amigos, do apóstolo Paulo, nós possamos ter assim uma igreja, sabe, unida, sabe, que as pessoas sejam preocupadas umas com as outras, com a salvação de uns e dos outros, né? Que nós possamos sarar a ferida de cada um, que nós possamos romper as correntes, né? Libertar as pessoas cativas, né? Que estão precisando de ajuda, né? Pode ser um injustiçado, a viúva, pessoas que passam necessidade, que nós possamos atender da melhor forma possível, que nós possamos assim aclarar a mente daquele que está assim, em dúvidas quanto à palavra de Deus,
e que sempre possamos falar a verdade que estão dentro das Sagradas Escrituras, que as pessoas obedeçam os estatutos e mandamentos de Deus que estão bem claros ali nas Sagradas Escrituras. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem trabalhado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, passa a ter sabedoria, né? Passa a entender bem essas epístolas, né, e cartas do apóstolo Paulo, e a sua mente começa a clarear, entender por que as pessoas sofrem por causa do nome de Jesus. E não é só isto, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais morte, não há mais aflições, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.